Você já se perguntou qual que é o cardio mais eficiente ou qual que queima um pouco mais de gordura? Eu mesmo, por exemplo, quando eu estava nessa fase aqui, que era uma fase de definição para competir no ano passado, em outubro, eu estava fazendo bike. Chegou um ponto que eu tive que mudar esse tipo de cardio porque já não estava sendo o bom o suficiente para queimar calorias para o objetivo que eu precisava na época. Então eu resolvi mudar e comecei a andar na rua. E você acredita que eu comecei a queimar mais calorias fazendo isso? Porque como você pode ver, funcionou legal. Foram menos 26 quilos. Foi a primeira tentativa que eu tive na vida de competir natural, fazendo tudo sozinho. E se você agora está se perguntando se caminhar é um pouco melhor do que bike para queimar gordura, calma que eu vou explicar isso agora e vai ficar de um modo muito simples, muito fácil de você entender. Tá gostando desse vídeo? Já deixa um like, já deixa um comentário. É nóis. Chegou o momento da minha fase de definição para minha competição, que eu já tinha perdido muito quilo, eu já tinha perdido por volta de, acho que uns 15, 18 quilos, mas para competição, como é algo um pouco mais extremo, eu precisava ainda secar mais ou menos uns 7, 8 quilos. E como eu já estava fazendo esse tipo de cardio na bike, eu não estava nem um pouco afim de comer menos, porque já estava muito restrito, uma alternativa foi queimar mais calorias, sem precisar de fato aumentar a minha restrição calórica, que já era muito grande. Então pensando nisso, eu tive que mudar minha estratégia e fazer isso. Eu tive que mudar totalmente o cardio. O tempo que eu gastava fazendo a bike já não estava sendo tão eficiente assim para queimar calorias e queimar gordura. Então foi quando eu decidi mudar e começar a fazer, simplesmente colocar o meu tênisinho e ir pra rua fazer caminhada. E foi aí que, por exemplo, ao invés de eu fazer meus 30 minutos de manhã na bike, 30 minutos à tarde, à noite, antes de dormir, eu comecei a aumentar o meu nível de atividade diária, que é uma coisa super importantíssima, principalmente para você que está pensando em emagrecer ou secar. É uma dos pilares que a gente tem, né, na fase de definição, de cutting. O que eu fiz? Em vez de eu fazer esse cardio de 1 hora de bike por dia, eu comecei a ir para a rua. Eu tinha em média mais ou menos uns 8 mil passos por dia, 5 mil, dependia do dia. Eu comecei a aumentar essa média de passos que eu fazia, mais ou menos 5 vezes por semana, que era a quantidade que eu fazia de cardio na bike. E com isso, em vez de eu gastar, vamos supor, uns 230 calorias mais ou menos, eu saltando mais ou menos de 8 mil passos, vamos supor, para 12 mil passos, eu lembro que eu conseguia pular tipo assim, 150 calorias a mais. Então, de vez de eu gastar 230, eu gastava 350, 380, 390, dependia do dia. Porque eu sempre fazia num ritmo muito tranquilo, muito moderado, porque o que eu queria realmente era me mexer e gastar mais calorias. Então, foi muito legal mesmo. Eu lembro que depois que eu fiz esse upgrade de sair, parar de fazer a bike e começar a andar simplesmente na rua, para aumentar o meu nível de atividade diária, minha pele começou a ficar muito mais fina, a qualidade muscular ficou muito diferente, tipo, eu comecei a ver minha pele mudar, o shape mudar, de fato, porque eu tava ficando um pouco preocupado, porque, se eu não me engano, quando eu comecei a fazer isso, faltavam 2 meses e meio, 3 meses para a competição. E como era a minha primeira competição, eu queria estar bem. A bike era muito legal, porque eu podia ver filme, podia ver YouTube, podia ver séries. Só que pro meu objetivo, que era a competição e estar com um shape muito mais estético, muito mais limpo, eu tive que tomar essa alternativa. Então, se a gente está falando de, por exemplo, qual que é o cardio mais eficiente, vai estar muito mais atrelado ao nosso objetivo final, porque assim como a gente faz algumas escolhas de alimento, o que serve, o que não serve para nossa parte de definição, parte do cardio é exatamente a mesma coisa. Se você consegue ter mais consistência fazendo uma caminhada, ou fazendo uma bike, ou fazendo uma escada, no fim você vai ter que encaixar uma coisa que dá certo para sua rotina e você consegue fazer constantemente. Depois que eu comecei a fazer mais passos no dia, na reta final da competição, eu já estava com esse shape aqui e estava fazendo por volta de uns 20 mil passos dia, 4, 5 vezes por semana, eu estava gastando muito tempo. Eu lembro que eu fazia 2 horas de caminhada por dia, 2 horas, sempre 2 horas. Era aquilo, eu não pensava mais. A minha rotina era isso. Colocava um cardio, colocava um podcast no ouvido e ia fazer. Dava tipo, eu acho que dava uns 12 quilômetros por dia. E a bike não, a bike era, em poupança de tempo ela era muito mais eficiente. Era 30 minutos de manhã, 30 minutos à noite e estava feito. Só que pra questão de queima de gordura, ela não era interessante, entendeu? Era muito conveniente.
que eu podia assistir, podia fazer um monte de coisa, tava em casa. Para o objetivo estético de competição, não era tão eficiente, entendeu? E eu tô falando justamente dessa parte de qual que é mais eficiente, qual que é menos eficiente, qual que é mais gordura, qual que é menos gordura, porque as pessoas ainda têm aquela questão de mitos, tipo, esse aqui você queima mais gordura, esse aqui você vai secar mais, mas no fundo não é bem assim, entendeu? O mais importante é o que é conveniente para você, para sua rotina, que isso esteja ligado ao seu objetivo, entendeu? Porque imagina, tinha uma época, muitos anos atrás, que eu fazia muita escada. Tipo, imagina, se eu fizesse 30 minutos de esteira, vamos supor que um ritmo tranquilo, né? Sem ser um HIIT, algo do tipo. Eu gastaria, por exemplo, 260 calorias. Quem faz escada, por exemplo, sabe que a escada não é tranquila assim. Depois de um tempo ela exige mais de você. Eu gastaria tranquilo o dobro de calorias. Na questão de eficiência, qual que queima mais, qual que queima menos, é você pensar primeiro, tipo assim, ok, o que eu preciso? Eu preciso queimar mais gordura agora, queimar mais calorias agora, com um objetivo? Ou tipo assim, não, eu vou fazer uma coisa que seja mais sustentável, uma coisa que eu consiga fazer ao longo do tempo, que eu consiga levar, que não vai ferrar minhas articulações do joelho. Essa é uma coisa que você tem que pensar muito, muito mesmo, porque eu acho que é o principal para determinar, para você conseguir continuar fazendo ao longo do processo tudo que você tem que fazer, entendeu? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, comenta. Se você não entendeu nada, comenta também na mesma. Eu compartilhei um pouco da minha experiência pessoal nesse último cutting, né? O que eu utilizei de estratégias de cutting, o que eu faço nos cards, o que eu não faço. Se você tiver qualquer dúvida, comenta aqui nesse vídeo, se inscreve, deixa um like e a gente se vê na próxima.